aí, pessoal? Quanto tempo, né? Tudo bom? Bom, obrigado, Luciano. Obrigado pela descrição, né? Sou humilde, não se preocupem. Eu não vou ficar me gabando que eu fui o único aí que gabaritou. Tá? Vamos lá. Você já me conhece, né? Não preciso me apresentar. Eu estou aqui 2 dias seguidos já. Vocês já estão cansados de me ver. Bom, eu vou falar sobre uma das novidades do ano, que foi a biblioteca Zabbix Utius, e também sobre o History Push, que é uma das novidades da API do Zabbix para 7.0. Vou dar essa carreirinha aqui, o gordinho, ó, tá bufando. Vamos lá. Zabbix Utius. A Zabbix Utius, ela foi criada, na verdade, em novembro de 2023. Porém, ela só foi anunciada oficialmente neste ano, 1º de fevereiro de 2024, na versão 1.1.0. Bom, quando a gente fala de tecnologia, isso eu aprendi na faculdade. Quando eu estou falando de tecnologia, eu tenho que responder 3 perguntas básicas. O que é, para que serve e como funciona. Podendo responder essas 3 perguntas básicas, a gente tem entendimento mais simplificado, mais básico do que a gente está falando. Então, começando com o que é. Bom, o nome é bem claro, é uma biblioteca em Python. É uma biblioteca oficialmente suportada pela nossa equipe de integração da Zabbix. Tá? E aqui eu faço uma menção honrosa aos nossos 2 colaboradores, Andrei Biba e Alexander Jansen, lá da Letônia, são os responsáveis por esse projeto. Se vocês acessarem lá o GitHub do Zabbix Utius, vocês vão conseguir ver o nome deles lá, o apelido deles, no caso, né? São os 2 responsáveis por essa feature. Por que Python? Né? Por que não alguma outra linguagem? Por que Python? Bom, o Python, eu acredito que quem aqui programa ou faz algum script em Python? Bom, eu vi várias mãos aqui, para quem não viu ao redor, várias mãos surgiram. Bom, Python foi adotada pelas equipes de SRE e pelas equipes de DevOps globalmente. É uma linguagem com uma curva de aprendizado muito curta. Ela é bem simples de aprender, né? Bem direta ao ponto. Você não tem muita firula. Na minha opinião, é muito útil. E ela também não só está ali sendo utilizada por SRE e DevOps, mas foi a principal linguagem adotada por muitos sysadmins. Galera que curte, que é de infraestrutura, que trabalha com manutenção de sistemas operacionais, passaram a utilizar demais Python. Então, por isso, a linguagem Python foi escolhida para essa biblioteca. Para que serve? A segunda pergunta que a gente tem. A segunda pergunta é bem direta. Para que serve? O que é que eu vou fazer com isso? O objetivo principal dela é simplificar a interação com a API do Zabbix, mas não só com a API. E aí é que está a novidade. Porque quando eu vi pela primeira vez, eu falei, vai facilitar muito ali quando a gente quer fazer algum script, quer fazer alguma integração com a API do Zabbix. Mas não só a API. Essa biblioteca ela também faz integração diretamente com o Zabbix Server ou com o proxy e diretamente com os agentes, seja o variante 1 clássico, o Zabbix Agent clássico, ou o Zabbix Agent 2. Última pergunta, como funciona? A gente joga no computador e ele faz mágica. Não. Como funciona? A biblioteca ela pode operar em 2 modalidades. Isso, na verdade, foi finalizado e atualizado recentemente. 14 de abril, se eu não me engano, foi o último push que teve, com os 2 modos. Ela pode atuar nesses 2 modos. O primeiro modo é o modo síncrono. No modo síncrono, a gente vai ter operações sendo executadas uma após a outra, né? Então, esse tipo de modo é muito básico. Ele é excelente para operações que a gente sabe que vão ser executadas como se fosse uma esteira. Eu tenho esse primeiro processo, para o processo A para o processo B ocorrer, o processo A tem que acontecer, tem que ser finalizado, e assim sucessivamente, um atrás do outro. Então, cada operação vai aguardar o término da operação anterior. É inútil? É ultrapassado? Não.
Existem cenários que a gente usa esse tipo de modo. Né? No caso aqui, está dizendo aqui na apresentação, adequado para tarefas que exigem uma execução passo a passo. Tudo vai depender do processo que você tem, processo que você está utilizando. A integração que você está fazendo condiz com este tipo de comportamento? Então, você pode utilizar no modo síncrono. O outro modo é o assíncrono. A diferença desses dois modos é que, enquanto o modo síncrono ele aguarda pela execução, B tem que aguardar por A, C tem que aguardar por B. Então, enquanto ele tem essa sequência de procedimentos, o modo assíncrono vai atuar em paralelo. Então, nem sempre o procedimento B precisa aguardar o procedimento A finalizar. O procedimento A pode demorar bastante tempo e, paralelamente, o procedimento B vai dar sequência. Esse tipo de cenário é, inclusive, aquilo que a gente aplicou nos Zabbix como um todo, na versão 7.0, onde a gente vai ter ali coleta de dados de forma assíncrona. Não vou entrar em muitos detalhes, mas a ideia é essa, é ter várias requisições atuando em paralelo, sem ter que aguardar, sem ter que gerar uma fila. Tá? Esse cenário, esse modo, é ideal para cenários de grande porte. Quando você tem lá um ambiente com um grande bloco de dados, um volume de operação muito grande, ou uma operação que demora muito tempo, você pode estar utilizando esse modo para garantir que você vai ter uma performance ideal. Para garantir que você não vai ter que esperar procedimento X terminar para Y iniciar, e você não vai ter atraso nas suas informações. Talvez você vai ter um atraso ali específico em alguma operação, mas não vai afetar o teu ambiente. Né? O teu ambiente todo ali ele vai estar rodando, sem estar travando por nenhum motivo. Bom, a instalação da biblioteca Zabbix Úteis é bem simples. Existem duas formas da gente instalar esse cara na nossa máquina, no nosso sistema operacional, utilizando o pip ou utilizando o clone do GitHub, realizando o clone do GitHub. Tá? No pip, o pip ele é um programinha relacionado ao Python, ali, um pluginzinho que vai instalar bibliotecas do Python de forma direta. Então, é como se fosse um gerenciador de pacotes do Python. Né? A gente tem ali para servidores Linux o apt, para Debian e Ubuntu. A gente tem para Red Hat e derivados o DNF, antigamente o Yum. Para o SUSE a gente tem o Zyper. Para o Python a gente tem o pip. A gente pode estar instalando, seja os Zabbix Úteis ou os Zabbix Úteis. Não tem laser. Async. Então, eu posso ter esses dois modos. Posso instalar os dois, ou posso instalar separadamente um. Só quero utilizar assíncrono. Instalo o assíncrono. Ou então, a gente pode realizar o clone. Tá? Aqui tem um GitHub. Gente, eu não botei QR Code. Tá? Vocês não precisam correr para tirar foto, nada. Vocês jogam lá no Google. GitHub Zabbix _Úteis. Vai ser a primeira coisa que vai aparecer. Vai ser o GitHub oficial da Zabbix. Certifiquem-se que é o oficial da Zabbix. Não nos responsabilizamos por terceiros. E aqui a gente tem as versões que são suportadas e testadas oficialmente pela nossa equipe de integração. Versões da Zabbix 5.0 para cima e o Python 3.8 para baixo. Ou para cima, perdão. Versões para baixo disso podem funcionar? Eu não sei. Não foram testadas, não foram certificadas. E, bom, a gente sempre recomenda estar utilizando a versão mais recente para as suas aplicações, questões de segurança, correção de bugs, etc, etc e tal. Então, a gente não vamos voltar atrás, né? Vamos seguir em frente. Bom, eu comentei que o Zabbix Úteis ele pode ser utilizado para API, pode ser utilizado para interação com o Zabbix Server ou Proxy, e pode ser utilizado com os agentes. Tá? Qual é a pegada? Vamos falar de um por um deles. Para utilizar com a API do Zabbix, a ideia é que ele simplifique chamadas de API. Quem aqui trabalha com a API do Zabbix? Quem já teve que quebrar a cabeça para fazer vários scripts para trabalhar com a API do Zabbix? Criando suas próprias funções. É sempre uma briguinha ali, principalmente se você não é desenvolvedor. Se você é desenvolvedor, você vai lá e dilata, na lata. Mas como eu não sou um desenvolvedor, eu sou um scripteiro, né? Eu faço scripts ali,
para mim, eu testei, fiz alguns mini projetinhos e testes, e achei mais limpo, achei mais fácil. Eu estou fazendo uma chamada direta através da API. Eu não estou utilizando nenhum recurso além do que os Zabbix úteis. Para utilizar, eu vou importar a biblioteca from Zabbix úteis import Zabbix API. Então, eu estou importando a classe Zabbix API, informando eu quero utilizar os métodos da Zabbix API para trabalhar nesse meu script. Seguindo, a gente pode botar ali uma variável API igual Zabbix API, esse é o método, tá, da função, e nessa função a gente vai passar a URL do nosso Zabbix Server, pode ser DNS, pode ser o IP, como está aqui no exemplo, o meu usuário e a senha. Não quero usar esses caras, eu não quero ter esses caras expostos. Tranquilo, você pode declarar esses caras como variáveis de ambiente no seu sistema operacional. Fica um pouco mais protegido, fica um pouco mais oculto. Quem acessar, você vai poder compartilhar o teu script sem se preocupar em esconder a URL, sem precisar esconder o usuário que você está usando, a senha, principalmente a senha, né? Então, você pode importar esses caras como variáveis de ambiente no teu sistema operacional. Você também pode fazer uso de tokens. Tokens da API que a gente pode criar lá no front-end. Você tem lá na parte de baixo do teu menu principal, você vai ter o teu user profile e vai ter lá API tokens. Você vai lá, cria, copia, salva essa API em algum lugar seguro, para não ficar vazado para ninguém, e pode utilizar aqui como uma variável também. E aqui eu estou usando API login e só passando o token. Ou seja, toda a informação que eu preciso está no token. No caso, meu token 2D da hora aqui. E aí a gente vai poder realizar nossas chamadas da API, como a gente sempre fez, chamando os métodos da API. Eu não quero puxar o saco das Zabbix, apesar de que sou meio suspeito para isso, Mas a documentação das Zabbix para API tem todos os métodos lá, e eu, sinceramente, acho muito fácil de ler aquilo. Eu não sou um programador, não sou nada do tipo, mas eu já vi outras documentações de API e eu fico tipo, o que o cara está falando, velho? A API das Zabbix é bem clara. A documentação da API das Zabbix é bem clara. Se você não conhece, se você tem dificuldade em testar a API das Zabbix, leia a documentação com calma. Ela tem todas as informações lá, tá? E aqui a gente está chamando, por exemplo, host.get, passando ele como se fosse uma função, e logout. A gente vai ver mais exemplo aqui, como a gente geralmente faz, Chama um curl, o seu URL, passando um post ali com request, aí eu passo a minha URL, API_JSON_RPC.php, e ali a gente passa alguns cabeçalhos, algumas informações no cabeçalho desse post. Content Type Application JSON_RPC, e aqui o Authorization, que eu estou passando o meu token. E aí a gente vai mandar o payload, a data, o dado. Eu estou passando aqui todos os parâmetros, o JSON, RPC 2.0, o método host, get e os parâmetros que realmente importam. Olha como é muito mais limpo utilizando a biblioteca em um script Python. Criei um script aqui, from Zabbix úteis import Zabbix API, que é a classe que eu importei. API Zabbix API, passei aqui minhas informações. E aqui, host é a minha variável. Essa variável host vai retornar o quê? O resultado, eu estou chamando API HostGet, o método HostGet da API. E aqui, onde eu estava chamando ali, filtro, host, Zabbix, server e D1. Não preciso nem usar esse D1, que a gente sempre bota lá no finzinho da chamada pelo curl. Não precisa nem chamar. Host, o filtro, host, Zabbix, server. E ali eu estou dando um print no host para trazer essa informação. Como eu falei, várias vezes já, eu não sou programador. Isso aqui, para mim, facilita muito. É muito mais claro, é muito mais fácil de entender. Então, usabilidade do usuário, também ajuda muito nesse sentido. Como a gente tem falado recorrentemente durante aqui a apresentação, democratiza o uso da ferramenta. Segunda funcionalidade, vamos dizer assim, a segunda classe que a gente vai falar é o getter.
Quem aqui conhece o Zabbix Get? Né? Um utilitário, todo mundo levantando a mão e baixa, né? Porque todo mundo conhece. O Zabbix Get é um utilitário que permite o quê? Eu fazer requisições ao agente. E a gente tem esse mesmo artifício, só que eu não preciso instalar o Zabbix Get. A API está ali chamando diretamente, através do meu script Python, está utilizando o mesmo protocolo interno para obter a mesma informação de um agente. Então, o meu script ele pode se comunicar direto com o agente. Vitor, para que isso me serve? Criatividade. Vai do de cada um, né? Vai que cada um consegue pensar. É aquela coisa, eu quero, eu posso, eu vou atrás da informação tranquilo aqui. Então, nesse exemplo, eu tenho aqui a variável agente, eu estou passando getter, eu estou passando as informações do meu agente. Né? Eu estou passando o IP do meu agente, estou passando a porta em que o meu agente o meu servidor que está com o agente está escutando. Eu ainda preciso do agente. O agente está ali de forma passiva, esperando uma requisição. O meu script aqui, Python, ele está enviando essa requisição. Tá? E aqui eu tenho o meu resp, né, que é o response, ou resposta, ou retorno, o que seja. É uma variável. Agent.get. Estou chamando esse método, essa função, e estou passando aqui a chave do item que eu quero. Né? Como o Faco falou aqui na apresentação dele, o Zabbix Agent ele já vem com chaves nativas. Então, se essa chave nativa system.uname existe lá no meu Zabbix Agent, show de bola. Poderia ser aqui uma chave customizada de um user parameter. Né? Aqui a gente tem um exemplo um pouco mais complexo, um pouco maior, na verdade, de complexo não tem nada, que a gente pode estar fazendo uso aqui, ó, de tipos diferentes da resposta. Eu posso estar filtrando conforme eu quiser. Então, eu tenho ali ó, a mesma variável, resp, só que eu estou passando print resp, ele está trazendo todas as informações do resultado da chave. Print resp.error, ele vai trazer se essa informação, se o meu agente retornar erro. Então, eu posso, ó, está trazendo nada. Eu botei ali um comentáriozinho, está trazendo nada. E aqui eu tenho um resp value, que é o valor de fato dele. Né? Então, você poderia, por exemplo, criar aí um script que identifica itens não suportados no teu agente. Por exemplo, né? Você cria ali e antes de que o Zabbix Server comece a reclamar daquele cara, antes que você crie uma action para aquilo, uma action interna para receber essa informação, você pode ter aqui um scriptzinho já jogando isso aqui na tua tela, te mostrando. Como eu falei, é um exemplo. Existem várias possibilidades. O outro carinha que tem, a gente falou aqui da interação com a API, interação com o agente, e agora a gente vai falar da interação com o server ou com o proxy. A gente tem o método sender. E aqui eu coloquei o Zabbix Sender, que também é um utilitário standalone, né? Não precisa ter um Zabbix Server rodando. É um utilitário standalone que a gente pode enviar informações para o meu Zabbix Server. E aqui eu tenho os parâmetros mais básicos. Eu tenho aqui o "-e", é o endereço do meu Zabbix Server, ou do proxy que vai receber essa informação. O "-s", que é o nome do meu host. Esse host precisa existir e o nome precisa ser igual. Né? O host name precisa ser igual, que está aqui precisa ser igual que tu tem no teu front-end. "-k" vai ser a minha chave. Pode ser uma chave personalizada. Aliás, é uma chave personalizada, pode ser a chave com o nome que você quiser. Né? No meu caso aqui eu botei minha chave. Quem faz treinamento comigo já deve ter visto os exemplos que eu faço, é tipo arroz. O nome da minha chave é arroz. Eu boto lá arroz. E aqui, ficou faltando um N no minha chave, ficou mirra chave, mas enfim. "-o", eu estou passando o valor, né, o output. Então, estou passando um valor. Isso aqui já existe. Isso aqui é o Zabbix Sender. É um utilitário que já existe. E aqui, a gente tem a classe Sender, sendo importada dos Zabbix úteis. O Zabbix ele vai receber as informações que a gente está passando daqui. Estou passando Sender, vai enviar informação para o meu server, nesse endereço de IP, na porta 10.051, que é a minha porta padrão de Trapper. Tá? Lembrem-se, Trapper, né, trap é armadilha. Então, Trapper está capturando a informação.
Então, as portas trappers do nosso Zabbix Server, do proxy, eles estão escutando na porta 10.051. E aqui a gente pode ter o retorno, né? Sender.sendValue, estou utilizando o método sender, o método sendValue da função sender, da classe sender, desculpa. E eu estou passando as informações que eu quero. Dummy host, minha chave, 50, e ali eu estou passando um timestamp, que também é possível. Tá? Então, as mesmas informações que eu tenho lá no Zabbix Sender, eu estou passando dentro de uma variável aqui do meu script em Python. Isso aqui a gente pode automatizar para diversas coisas. A gente pode automatizar de diversas formas. Você vai ter vários... você pode ter lá o teu servidor, sei lá, como se fosse um proxy, fazendo a gerência de várias informações que estão sendo coletadas por ele ali. E você pode usar de um artifício desse, de um script desse, para enviar todas as informações de uma só vez para o teu Zabbix Proxy, para o teu Zabbix Server. Tá? O Alexei, se não me engano, ele deu um exemplo aqui no primeiro dia. Eu não estou lembrado agora, eu ia comentar sobre ele, mas eu não lembrei. Enfim, né? Memória. Então, aqui eu estou passando vários itens ao mesmo tempo. Para isso, eu estou importando o item value também. Eu tenho ali, importando a classe item value e o sender. Aqui eu estou passando uma lista, um array de tuples, né? Coisas de Python, né? De tuples. Eu tenho como se fosse uma lista de lista. Então, aqui eu tenho item value, dummy, item key 1, 10. Item value, dummy 1, item key 2, test value. E assim por diante. Posso passar todas as informações que a gente tinha em uma única linha aqui. E assim, o meu script ele pode fazer em Python. Você pode utilizar todos os recursos de Python. Você pode obter todas essas informações, fazer toda a modelação do dado utilizando conceitos básicos de Python. Para depois inserir essa informação aqui e, através dessa última linha, enviar essa informação lá para o teu Zabbix Server. Essa questão de enviar informações para o nosso Zabbix Server de forma dinâmica, né? A gente não precisa mais instalar. Lá no meu script, por exemplo, eu não preciso mais instalar o Zabbix Sender. Eu não preciso fazer uma chamada a um agente externo. Eu não preciso fazer uma chamada a uma aplicação externa. Eu estou passando essa informação de forma direta, sem nenhum intermédio, sem nenhum middleman. Isso é meio que revolucionário, porque isso ajuda muito na coleta de dados. Quando a gente está fazendo coleta de dados passiva, por exemplo, ela demora um tempinho, a gente tem um update interval e tal. Não sei se vocês sabem, mas toda informação enviada para uma trapper, ela chega instantaneamente. Quando você faz lá um Zabbix Sender, quando você utiliza lá um Zabbix Sender, no momento que eu dou Enter aqui, se todas as informações estão corretas, o nome do host está correto, o IP está correto, essa informação chega ao mesmo tempo lá no teu Zabbix. É ótima para testar trigger, fica a dica. Você quer testar uma trigger, cria lá uma coisa parecida e joga como se fosse isso aqui, simulando o valor. Você está enviando o valor. Tá? Isso é muito rápido. É muito rápido, é muito útil. E aqui a gente tem agora, né, passando por toda essa questão dos Zabbix úteis, que é uma novidade, que está aí para ajudar desenvolvedores, integradores e etc. A gente tem o History Push, que é um método novo da API. Tem a mesma funcionalidade do que a gente acabou de falar, do Sender. Tem a mesma funcionalidade do Zabbix Sender, mas agora aqui é um método da API. É um método da API que pode funcionar em qualquer linguagem de programação. Vai passar lá, tu vai, sei lá, programar em Perl, vai passar ali informação, fazer uma requisição API usando Perl. Você pode utilizar esse método. Vai fazer exatamente a mesma ideia do que a gente tem aqui com o Sender. Só que aqui ele é um pouco mais democrático, ele é um pouco mais abrangente. Né? Se tu tem lá um JavaScript, você pode utilizar esse JavaScript com o History Push. Você não precisa fazer uma chamada ao Zabbix Sender, fazer uma gambiarra ali para fazer uma integração de uma coisa que puxa a outra. Não, você pode atuar diretamente utilizando esse método. E aqui a gente tem os parâmetros do método da API. São bem simples e bem claros, são as mesmas informações que eu acabei de falar.
O item ID vai ser o ID do item, né? Eu não tinha mencionado antes, porque aqui, se eu utilizo o item ID, eu não preciso passar o host nem a chave. Ele vai pegar o item ID, ele já sabe. Item ID é único nos Zabbix. Ele não tem 2 itens com o mesmo item ID. Então, o Zabbix sabe que se esse item ID vai pertencer a esse host. Então, a gente não precisa passar o host nem a chave. Caso eu não use o item ID, eu não saiba qual é o item ID, mas eu sei qual é a chave, eu sei qual é o host, aí você pode utilizar aí da mesma forma que a gente utilizou lá no Zabbix Sender. Inclusive, eu tenho um exemplo aqui na frente, no próximo. Os 2 métodos. Estou utilizando aqui o curl. Poderia ser aqui um JavaScript que eu tô utilizando. É alguma coisa que eu já tenho. Não quero instalar uma biblioteca Python. Não quero criar um script Python para fazer isso. Posso utilizar nativamente a requisição aqui, passar essa requisição com history push. E aí eu estou enviando informação para o meu Zabbix Server de forma nativa. Da mesma forma que a gente faz com o Zabbix Sender. O Alexandre está aqui para me desmentir, então eu vou contar. Isso aqui foi uma parada que ele mesmo comentou lá no Zabbix Feature, que é mais uma possibilidade de coletar dados, é mais uma possibilidade de enviar informações para o teu Zabbix, que você tem de forma nativa. A ferramenta vem pronta e te proporciona isso. Então, é como se fosse mais um meio. Inclusive, não é nem nada demais, eu acho que não tem nenhum problema, mas ele botou um comentáriozinho lá no Zabbix Next que falava, futuramente, criar um widget para fazer isso. Aí você vai acessar o teu front-end do Zabbix e tu vai poder passar alguma informação diretamente do front-end. Para quê? Não sei. Você tem ali as suas próprias ideias, você pode desenvolver o seu próprio mecanismo, talvez até para teste. Quero fazer um teste rápido, cria um widget lá, bota a chave do item, passa o host e do front-end do Zabbix, o teu usuário já vai poder testar. É uma ideia. Bom, era isso que eu tinha para falar, pessoal. Eu espero que isso tenha sido um pouco claro, né? Para quem aí é desenvolvedor, que seja de interesse de vocês utilizarem esses métodos, utilizar essas ferramentas que são suportadas e aparentemente vão continuar sendo suportadas pelos Zabbix por algum tempo. Existe o plano, existe a ideia de criar a biblioteca Zabbix Utils para outras plataformas, para outras linguagens, mas nada concreto no momento. Tá? Também tem a possibilidade de vocês, desenvolvedores, auxiliarem no projeto. Lá no GitHub, você pode dar um pull request. Pull request. Você vai propor uma mudança, propor ali, quem sabe, uma classe, propor ali uma função para a biblioteca. Isso vai lá para o crivo dos nossos desenvolvedores, o pessoal da equipe de integração, e eles vão definir ali se aquilo cabe ou não cabe. Vão fazer testes, vão fazer avaliação e tudo. E, é claro, vocês podem baixar, replicar o repositório e criar o próprio de vocês, baseado no original. Aí fica à vontade de cada um. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenha sido proveitoso, tenha sido interessante. Tem perguntas? Temos perguntas. Algumas, eu vou resumir. Uma tu respondeu agora, né? Como é que eu estendo isso, né? Como é que eu melhoro isso? Como é que eu acrescento coisas que ainda não tem? Então, tu já respondeu. Isso. E eu vou fazer uma que se repetiu algumas vezes aqui de alguma forma, mas eu vou fazer ela. Quando será que a Zabbix vai criar um pré-processamento do tipo custom script, porém com Python? Boa. Inclusive, eu acho que eu sei quem foi que fez essa pergunta. Eu tive até... Bati esse papo brevemente aí com um colega, não estou enxergando daqui, não tem muita luz, mas enfim... acho que foi ele ali. Ó. Se denunciou. Então, não temos previsão. Eu não sou da equipe de desenvolvimento, eu não tenho como prever, não tenho como prometer nada. Mas, tendo em vista que... Vamos lá. O JavaScript que a gente tem no Zabbix, ele utiliza a engine Ducktape. Essa engine é muito leve. Tá? Então, é fácil de embedar, né? De botar ele diretamente lá dentro do código fonte do Zabbix. Ele é leve, ele não gera nenhuma carga e ele tem algumas limitações para não ter abuso de memória. Se isso vai ser possível de fazer alguma coisa similar com Python, eu não sei. Seria legal? Seria. Eu ia curtir pra caramba. Ia facilitar a minha vida, porque eu odeio JavaScript. Mas ia ser bastante da hora.
Algo mais? Obrigado, Victor. Valeu, pessoal.